Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor sobre o tema enfrentando situações resistentes ou que oferecem resistência. Enfrentando situações que oferecem resistência. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14 até o verso 29. Marcos 9, do 14 ao 29. Enfrentando situações que oferecem resistência. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, sai deste menino, nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela relata esse episódio com o intuito de nos ensinar acerca do exercício da fé. O exercício da fé em Deus e na sua palavra. Se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 10, depois de um tempo de os discípulos estarem andando com Jesus e vendo a maneira como Jesus pregava, como Jesus ensinava e como ele ministrava as pessoas que tinham necessidades de uma intervenção divina, enfermos, doentes, pessoas possuídas por espíritos malignos. Então, no capítulo 10, Jesus lhes dá autoridade e os envia de 2 em 2 para fazerem o mesmo, para proclamarem que o reino de Deus havia chegado, e juntamente com o seu reino, manifestações deste reino que trazem salvação, libertação, cura, transformação de vidas. E eles então desenvolvem esse aspecto da fé de realizar, de fazer em nome do Senhor. E à medida que o tempo vai passando, eles vão vivenciando essas experiências, não só vendo na vida de Jesus, mas através das suas vidas. Mas esse episódio revela que há um perigo no exercício da fé, dentre outros tantos. É o perigo de se habituar e de se acostumar com experiências antigas, e de não se preocupar de forma saudável e legítima em crescer à medida que as experiências vão tomando forma na nossa vida e na nossa caminhada com Cristo.
crescer na devoção, crescer na entrega, crescer na confiança, crescer no exercício de fé. Esses discípulos, eles achavam que, a partir do momento em que eles começaram a ter essas experiências de pregar e ensinar, e confirmaram o ensino e a pregação com sinais e maravilhas pela autoridade lhes conferidas por Cristo, eles não enfrentariam situações que trouxessem um certo tipo, nível de resistência. E esse episódio revela que na caminhada cristã, à medida que nós vamos avançando, existem níveis de resistência à fé que nós estamos exercitando. Por isso é necessário crescer, por isso é necessário amadurecer, por isso é necessário se fortalecer. A orientação bíblica, principalmente no Novo Testamento, acerca da vida cristã, é sempre uma orientação que impulsiona, que incentiva, que motiva ao crescimento e amadurecimento constante. É uma vida em movimento, mas não um movimento por si só. É um movimento de crescimento, é um movimento de amadurecimento, é um movimento de uma maior profundidade no que diz respeito não só às práticas pelo exercício da fé, mas acima de tudo, o crescimento de devoção e de entrega ao Senhor que comissionou os discípulos. Nós vemos aqui nesse texto um pai que traz o seu filho, e segundo o relato, desde a infância, e a tradução aqui, na verdade, desde a infância, desde o ventre, que está possuído por um espírito maligno. Na verdade, Mateus, o evangelista Mateus vai usar a expressão lunático, porque havia uma crença naqueles dias de que a luminosidade da lua poderia trazer influências malignas sobre as pessoas. Lembra do Salmo 121, verso 6? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aqui é um combate em relação às crenças desse tipo, desse aspecto. Mas havia, na verdade, os cultos eram feitos geralmente, os cultos a demônios eram feitos geralmente à noite, e também dependia muito da lua, se cultuava os astros, e por assim fazer, traziam certas influências malignas sobre aqueles que estavam sujeitos a essa realidade. O texto nos mostra claramente que, da mesma forma como os discípulos estavam andando com Jesus, nós andamos com Jesus hoje. Nós caminhamos com Cristo, nós estamos em Cristo, como ouvimos hoje pela manhã, e esse exercício da fé de estar em Cristo, e de seguir a Cristo, e ser discípulo de Cristo, e ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, nos coloca no exercício da confiança nele e na sua palavra, e ao nos exercitarmos na confiança nele e em sua palavra, nós vamos tendo experiências desse nível, experiências de orar por pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão possuídas por espíritos malignos, e nós vamos, no primeiro relato dos discípulos, nós vamos ver que eles ficaram eufóricos, porque, Senhor, em teu nome, os próprios espíritos malignos se submetem, e Jesus diz: olha, não fiquem alegres por isso, somente, mas acima de tudo, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus já estava ensinando que há níveis de entendimento e compreensão, que sempre há algo mais profundo ao ser alcançado na sua caminhada com Ele. Olhamos para esse texto, nós vemos aqui um pai que está desesperado pela situação do seu filho. De alguma forma ele vem até Jesus, só que naquele momento Jesus não estava com parte dos seus discípulos. Se nós olharmos um pouquinho mais atrás, nos versos anteriores do capítulo 9, nós vamos ver que um grupo estava com Jesus no Monte da Transfiguração, e outro estava no vale. Eles estavam exercendo o seu ministério. Este pai traz o menino até os discípulos, para que eles pudessem orar por ele e ele ser curado, e é o que não acontece. Imagina a frustração desse pai. Ele coloca toda a sua confiança, a sua expectativa em um encontro com Cristo ou com os seus discípulos, para que o seu filho fosse liberto, para que aquela história tivesse um final feliz, para que aquela resistência caísse por terra. E no primeiro momento não é o que acontece, mas o que me chama a atenção, e aqui nós já começamos a aprender no exercício da fé, de resistir situações que nos oferecem um nível maior de resistência, e mesmo em meio à sua frustração, mesmo em meio à sua decepção, quando Jesus chega com os demais discípulos,
Aquele homem ainda está lá, ele não retrocede, ele não vai embora com o seu filho para nunca mais tentar, muito pelo contrário, ele permanece no lugar onde ele entendia que de alguma forma o seu filho seria liberto. Eu quero me deter aqui nesta noite, irmãos, exatamente nesta situação de resistência. E não necessariamente, embora o texto fale claramente aqui que é uma ação maligna, embora, por exemplo, aqui na minha versão, né, como eu li aqui, aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, vai dizer que ele estava convulsionando, mas o texto é claro que esse menino estava possuído por um espírito maligno. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte: na nossa caminhada de fé existem situações e momentos que nós enfrentamos uma resistência que ainda nós não tínhamos enfrentado, de situações que nós oramos, jejuamos, seguimos a cartilha e ela continua oferecendo resistência. E como esse pai, nós trazemos aos discípulos, nós trazemos aos irmãos com mais maturidade na fé, nós trazemos ao pastor, ao nosso líder, na expectativa de que isso mude. E no primeiro momento não há mudança. A resistência continua lá firme, intocável, como uma montanha. Interessante e significativo que no texto de Mateus capítulo 17, os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus diz: por causa da pequenez da fé de vocês. Se vocês tivessem uma fé, ou tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte. Isso era um provérbio muito comum entre eles. Monte, na verdade, montanha, era uma ilustração de dificuldade e adversidade intransponível, que só poderia ser vencido pelo exercício da fé. Então eu quero me dirigir a você que está aqui e aqueles que estão nos acompanhando, que estão enfrentando algum tipo de resistência na sua vida, seja na área que for. Você olha para essa situação e diz: puxa vida, há tantos anos eu estou caminhando com Jesus, há tanto tempo eu tenho andado com Jesus, mas esta situação ainda não se resolveu. Está vindo ao seu coração? Está vindo à memória? Eu estou quase ouvindo daqui. Chega nesse ponto, eu não consigo avançar. Em outras áreas eu avanço, eu prospero, eu cresço, eu vejo o agir de Deus, eu vejo a mão do Senhor trabalhando de forma extraordinária, mas nesse ponto da minha vida, nesta área, eu não consigo. Há uma resistência, há uma fortaleza, há uma montanha intransponível. E eu já tenho feito de tudo, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, eu tenho jejuado, eu tenho apresentado diante de Deus, eu tenho compartilhado com irmãos e irmãs que me ajudam em oração, mas quanto mais eu vou contra essa resistência, parece que mais ela se mantém no mesmo lugar intacta, não se move. Eu acho que eu estou em pecado. Eu acho que eu entristeci o Espírito de Deus. Quem sabe Deus me abandonou. Ou talvez nesta área Deus não quer agir por alguma razão. Estou debaixo de disciplina de alguma forma. Aí nós buscamos respostas. Nós buscamos alguma solução rápida, principalmente nessa geração pós-moderna, que não é mais pós-moderna, né? Já deixou de ser pós-moderna. É uma geração selvagem agora, mas nós queremos tudo para ontem. Nós temos em nossas mãos informações a longo prazo, inúmeras, e nós temos uma sensação de domínio e poder, e achamos que isso funciona com Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que estão enfrentando resistência no seu interior, lutas interiores, práticas, hábitos que há muito tempo lhe acompanham, e você sabe que não agrada a Deus, mas não consegue ainda, ou não conseguiu até aqui vencer. Eu estou falando para pessoas que enfrentam situações resistentes no seu relacionamento conjugal,
relacionamento familiar, pais e filhos. Eu estou falando para pessoas que veem resposta, dizem, em tantas áreas, mas naquela área específica ali, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela emocional, não tem solução. Parece que nesta área aqui, pastor, Deus responde para todo mundo, menos para mim. Eu já ouvi testemunho já, pastor, de pessoas que venceram nesta área, e que há 10 anos, 5 meses, uma semana, 10 horas e alguns minutos eu não consigo vencer. Será que é só para eles? Será que Deus tem filhos prediletos? E aí eu não sou um destes? Estou chegando agora. Sabe, eu estou falando para pessoas que estão tendo essas lutas interiores. Por que esta situação não se resolve? Sabe, às vezes parece, dá uma amenizada, dá uma melhorada, mas lá no fundo eu sei, não está resolvido ainda, né? Melhorou, amenizou, mas não está resolvido ainda. E dependendo das circunstâncias do tempo, de repente vem à tona com mais força ainda, para me dizer, olha, eu estou aqui. Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você faça isso ou aquilo, eu continuo aqui. Sabe, é enfrentar esse tipo de situação que foi uma realidade dos discípulos e também é uma realidade de mim e sua. Isso faz parte do exercício da fé, isso faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento. Mas eu quero te dizer e quero te lembrar nesta noite, pelo Espírito de Deus e pela palavra do Senhor, que no exercício da fé genuína não tem nenhuma montanha que possa resistir à manifestação de Deus através do exercício da minha e da sua fé. Montanhas serão removidas nesta noite. Eu vim aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do Deus vivo, montanhas serão removidas nesta noite. E é um caminho aqui muito simples. Esse homem, quando chega diante de Jesus, ou Jesus chega diante dele, Jesus viu toda aquela confusão, aquela discussão, sabe? E então ele relata para Jesus toda a situação. De novo, provavelmente ele tinha falado isso para os discípulos, porque era comum uma situação como essa. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que o relato da situação deve ser repetido até que ela seja resolvida por uma intervenção divina. Não é falar dela em todo o tempo, é falar desta situação para as pessoas certas. Eles falaram para os discípulos, erraram, não, ele não errou, não errou, ele falou para os discípulos, mas os discípulos não resolveram. Agora vem o mestre, agora vem Jesus, e ele poderia pensar, mas os seus discípulos que já estão andando com ele há algum tempo não conseguiram, eles aprenderam com o mestre, eles estão fazendo o que eles aprenderam com o seu mestre, eles estão repetindo a orientação, a didática é a mesma, mas não conseguiram. Por acaso o mestre vai conseguir? Não, ele fala a mesma coisa para Jesus. Olha, a situação do meu filho é essa. Ele dá a real. Ele está endemoniado desde a infância. O demônio faz o que quer com ele. Levei em tudo que foi lugar, inclusive eu trouxe até para os seus discípulos aqui no culto de libertação. Não fluiu, mestre, não resolveu. Ele fala para Jesus, ele relata. Sabe, a porta de entrada para a ação de Deus para remover montanha em nossas vidas se dá quando nós rasgamos o nosso coração. E lidamos com a situação exatamente como ela é, sem rodeios, sem negação, sabe, sem enfeitar, sem trazer um tom de superficialidade. Não, a realidade é essa, Jesus, desde a sua infância, desde o ventre materno, esse menino está possuído por espírito maligno,
e o espírito, e faz o que quer com ele, ele está definhando, ele está morrendo. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde levar. Eu já levei tudo que foi lugar. Inclusive agora há pouco os teus discípulos tentaram e não conseguiram. Esta é a realidade, este é o fato, esta é a história da minha vida em relação ao meu filho. Lidar com a situação exatamente como ela é, prestar atenção nos fatos, encarar, por mais difícil, por mais doloroso que seja, encarar, escute, nós temos falado constantemente aqui, a fé bíblica não lida com fantasias, a fé bíblica lida com a realidade dos fatos. Não adianta tentar esconder, não adianta tentar camuflar. Não, Jesus, é assim, ó, ele está um pouquinho ruim, hoje ele está pior, sabe? Hoje não sei porquê, esse menino ficou pior, mas talvez não seja nada grave, né? Aí alguém grita, não, é terrível, é grave. Não, está amarrada essa palavra. Não, ele dá real. Sabe qual que é a ideia aqui? Ele está diante de Jesus. Por acaso Jesus não conhece todas as coisas? É uma afronta para Deus tentarmos esconder algo que Ele já sabe. É afrontar a sua onisciência. Tem coisas que Deus sabe de mim e de você que nem nós sabemos. Se você quer ser introduzido em uma ação de remover montanhas pela sua fé em Deus, dê a real para Deus. Senhor, estou assim, essa situação é assim, assada, por isso. Não transfira a responsabilidade. Vem lutando com isso, com essa situação. Agora olha só, ele relata tudo isso, e quando ele fala que os discípulos não puderam, Jesus aqui exterioriza a sua, digamos assim, frustração com os discípulos. Ó, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês aqui e suportar tudo isso? Não conseguiram resolver, mas vocês vinham resolvendo. O que está faltando? Sabe? Aí então Jesus manda trazer. Traz o menino aqui para mim. Não é só falar para Jesus, não é só relatar para Jesus, é trazer diante dele. Cristo é real. Se tem alguém real nesse recinto aqui, é Jesus Cristo. O fato de os nossos olhos físicos não conseguirem vê-lo não muda a realidade de que ele é real. Porque trazer diante de Jesus, se ele já ouviu o relato, porque trazer diante de Jesus, que se em outras situações, Jesus mesmo à distância enviou uma palavra, e a menina, filha da mulher, foi liberta por um espírito maligno, mas nesta situação, Jesus então, traz diante de mim, traz para perto de mim, coloca os meus pés e deixa lá. É tratar Jesus como realmente ele é, real. Não é ficção, não é produto da fé, não é produto de filosofia, não é invenção humana, não é produto dos nossos medos, não, ele é real, ele é o grande eu sou, ele é o Deus vivo. Jó, antes eu te conhecia, mas como Deus deu testemunho de Jó, e ele passou por tudo aquilo para declarar depois, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora tu és real para mim. Não é por mera informação, por leitura, não te conheço de ler livros a teu respeito, porque eu estudei teologia. Não, tu és real para mim.
Depois de relatar tudo, nós precisamos nos deixar ser levados, irmãos, a um relacionamento pessoal com Ele, e na nossa experiência e no nosso estilo de vida, dizer para nós mesmos e para os outros: Cristo, o Verbo que se fez carne, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o grande eu sou, é real para mim. Eu não estou falando com um fantasma, eu não estou falando com alguém que é produto da minha fé, não. Eu estou falando com o Verbo que se fez carne, com o Filho do Deus vivo, com o Messias, com o Jesus que é real. Sabe por que muitas montanhas não são removidas da nossa vida? Porque Jesus deixou de ser real, passou a ser ficção. Ah, perdão, ele passou a ser um super-herói. Só aparece quando precisa. Sabe? E tem algumas fraquezas, porque todo super-herói tem fraqueza, né? Só que Jesus não é super-herói não, irmão. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir. A expressão exata de Deus, esse é Jesus. Traz para mim, Jesus está te dizendo nesta noite, traz para mim, coloca diante de mim, me trata como real. Eu não sou um ídolo, eu não sou produto da religião evangélica, escute isso. Não, eu não sou produto do mundo gospel. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos desta revelação. Bem-aventurados és tu, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Oh, que o Pai nos revele o Filho, oh, que o Espírito nos revele o Filho, oh, que o Filho se revele através da sua palavra a nós, para que Ele seja real na nossa caminhada com Ele. É muito mais do que ser membro de igreja, é muito mais do que ter cargo na igreja, é ter Cristo como real em nossas vidas. Traz diante de mim. Ah, mas aí quando chega, olha só, a montanha já começou a se mover. Trouxeram, e quando chega perto de Jesus, quando chegou perto de Jesus, olha o que o texto diz, irmãos, verso 20, eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, quando ele viu de quem estava diante dele, olha só, o texto diz, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia, espumando. Já começou a agonizar, já começou, bom, meu fim aqui começou o meu fim aqui, essa história vai mudar, porque eu estou diante de Jesus. Aleluia. Trouxe diante do Senhor, começou a mudar, a montanha começou a ser sacudida, começou a ser abalada, pela presença de Jesus, a presença de Jesus, a presença de Jesus. O Cristo que se manifesta, o Cristo que se revela, o Cristo que realmente se faz perceber, se faz sentir. Não é o Cristo filosófico ou da filosofia, não é um Cristo do intelecto, que isso também faz parte, mas o Cristo que se revela, o Cristo que se manifesta, o Cristo que se faz sentir no ambiente, o Cristo que se faz perceber no interior, nas emoções, no sentimento, na mente, no coração, nas situações e circunstâncias mais diversas da nossa existência, o Cristo que se manifesta. Sabe que uma das coisas que esta geração carece, uma geração que tem música, que tem pregação, e eu estou me referindo ao mundo gospel, uma geração que carece da manifestação do Cristo.
Uma geração que na sua grande maioria fala de Cristo como se ele fosse um filósofo qualquer, um profeta qualquer, sabe? Se perdeu o respeito, se perdeu o temor, se perdeu a sensibilidade e a paixão por Cristo, sabe? Se canta para Cristo, muitos cantam para Cristo como se estivesse cantando para si mesmo. Perdeu a paixão, perdeu o fervor, perdeu a intensidade. Quando nós nos reunimos neste lugar, nós começamos o culto com uma oração, dizendo: Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, e Ele está presente. Não é possível que você está ouvindo a voz de Deus e dividindo isso, a sua atenção, com o celular. Segura aí. Levantei tarde hoje. Não fiz devocional, pastor Wagner. A coisa está ruim. A Ângela já sofreu um pouquinho por causa disso. Não, você vai sofrer também. Sabe? Vem para cá como se viesse para um passeio. Você vem para um encontro com o Deus vivo, com o Deus único e verdadeiro. Não, nós não nos reunimos para adorar ídolos. Nós não nos reunimos para nos portar diante de demônios. Não, nós nos reunimos e nos congregamos aqui, nos conectamos. Nos conectamos não para passar tempo, não, para cultuar o Deus vivo. Precisamos resgatar o temor e a reverência, estamos diante dEle. Cantamos para Ele, tocamos para Ele, recebemos as pessoas na porta para Ele, exercemos o diaconato para Ele, pregamos para Ele, tudo é para Ele, Ele é o centro, porque Ele é real. Vai continuar entrando e saindo pior, enquanto ele não se tornar real para você, a começar por este local aqui, com a disposição de vir para cultuar Ele, entender, crer e saber que o culto público é um encontro público com um Deus invisível mais real. E quando nós nos expormos a isso, as montanhas que estão oferecendo a nós resistência na área que for, elas vão começar a ser sacudidas pela presença, não a presença declarada. Quando 2 ou 3 de vós os reunires, eu estarei no meio de vós. Não é essa presença declarada, não é a presença declarada, é a presença manifesta, é ver a glória, a majestade, a grandeza, a beleza, o quanto Ele é sublime, o quanto Ele é único, a sua santidade, o perfume de Cristo, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua autoridade. Quando nós chegamos no Apocalipse, ele ali falando das coisas que são, e a igreja, Ele está passeando no meio da igreja, sondando mente e coração. Você está achando que foi só para as igrejas do Apocalipse? Ele está nesta noite sondando mente e coração. Ele está passeando no meio da noiva. Ele vai levar uma noiva apaixonada por Ele. Ele vai levar uma noiva cujo centro é Ele. Uma noiva que canta com paixão para Ele, que prega para Ele, que serve para Ele, que tudo é para Ele. Uma noiva que não flerta com as coisas que não são dele. Ele quer exclusividade, sabe por quê? Porque só Ele é Senhor, só Ele é Deus, só Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está diante de Jesus, e agora Jesus mais uma vez pergunta, verso 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. De novo, está respondendo as mesmas coisas. Tem que falar, irmão. Agora você está diante dele, está na presença dele. Não é passar informação, isso aqui é terapêutico.
É terapia divina. Não precisa pagar nada, não. Não. É só falar. Desde a infância. Olha a dor, o sofrimento desse pai. Sabe, tocar nesses assuntos é doloroso, sim ou não? É, alguns são sinceros, é doloroso. Mas tem que tocar nesse assunto, diante de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus vai remover a dor e vai deixar só a cicatriz. A lembrança de que houve cura, onde havia dor, onde havia sofrimento, onde havia uma ferida. Ele traz cura. Não existe com Deus, eu não quero tocar nesse assunto. Eu não quero falar sobre isso, Jesus. Então vai continuar assim, meu filho. Daí para pior. Vai definhar. Não quer falar? Não quer abrir o coração? Não quer tocar? Não quer chorar? Não quer gemer? Não, diante de Cristo, na presença dEle, vai definhar. Vai fazer calo entrando e saindo da igreja. Sentando em banco da igreja. Está entendendo? Eu preciso desenhar para você. Não resolve, filho. Não resolve, filha. Vai ter que tocar. Tem que tocar. Vai doer, vai. Vai gemer, vai. Nós ouvimos aqui domingo passado. Vai. Mas vai haver cura. Olha o que Jesus faz. Desde a infância. Mas se o Senhor pode, diz o Pai, olha só a transparência, sabe, a simplicidade de uma fé ainda debilitada, fragilizada, fraquinha. Mas pelo menos tinha fé para trazer diante de Jesus, sabe? Esse homem está ensinando os discípulos. Está ensinando a nós, seguidores de Cristo. Jesus é assim, Jesus, olha só, olha só, Jesus, olha que ele relata de novo, e ainda assim, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, se ainda há alguma coisa para fazer, porque olha só, não aconteceu nada, os discípulos aí tentaram, mas, né, tem compaixão de quem? De nós, porque o sofrimento do meu filho é o meu sofrimento, ajuda-nos, tem compaixão. Sabe o que ele está pedindo para Cristo? Cristo, age movido pela tua compaixão, pelas tuas entranhas, o amor que vem de dentro, o amor real e verdadeiro, porque toda a ação divina parte de dentro do seu ser. Ajuda-nos. Este homem não tem vergonha nenhuma de pedir para Jesus, mesmo diante da falha dos seus discípulos, mesmo diante da frustração dos discípulos que usaram o nome de Jesus e que não funcionou na vida deles. Ajuda-nos. Eu estou falando para a gente aqui que não consegue pedir ajuda para o próximo, quanto mais para Deus. Está alto demais. Tem que baixar, filho. Tem que baixar, filha. Se não baixar, essa montanha vai te definhar. Tem que descer. Tem. A graça divina não compactua com orgulho. São antagônicos. Tem que descer. Ajuda-nos. Tem compaixão de nós, Jesus. Agora você imagine Jesus ouvindo isso. Quando nós começamos a ler os evangelhos, o texto sagrado diz que, movido de grande compaixão, olhava para as multidões e vinha como ovelhas sem pastor, e se compadecia delas. Esse é o Cristo da Bíblia. Esse é o Cristo que se revelou e que revelou o Pai. Entenda que Jesus está revelando o Pai. Jesus está revelando o Pai. Ajuda-nos, tem compaixão de nós. Agora, o Jesus que não é da Bíblia, que está por aí em muitos púlpitos, poderia dizer: você não tem fé suficiente. O dia que você tiver fé suficiente, você volta aqui.
Aqui é só para quem tem fé. Tua fé está muito fraca, está muito pequena, está muito rala. Não, isso é tratamento com os discípulos, isso é no particular, a gente já vai chegar lá. Vai chegar, vai apertar só um pouquinho, mas a gente chega lá. Mas para quem está chegando, o que Jesus faz? Então, Jesus dá uma ordem à montanha. Sai desse moço e não volta nunca mais. O moço fica como morto. Sabe por quê? Até então, o que prevalecia na sua vida, que dava uma aparência de vida, era a montanha que estava sobre ele. Agora ele cai por terra, diante de uma ordem de Jesus. Quando Jesus remover a montanha da minha e da sua vida, nós vamos cair por terra. E alguns vão olhar e dizer, mas piorou. Até então ele vinha bem, estava em pé, agora caiu mesmo. Olha só. Não, a montanha foi removida. E você vai ser erguido pela mão do Salvador. Jesus repreende o espírito maligno da vida daquele menino. Mas o texto no verso 27 diz, mas Jesus tomando pela mão, o ergueu. E ele se levantou. Eu estou falando para pessoas que estão debaixo do jugo de uma montanha, que está pressionando cada vez mais. Mas quando essa montanha for removida, a mão do Salvador vai te erguer. A mão do Senhor vai te levantar. Mas é a mão do Senhor. A mão do Senhor. Porque esse homem se expôs. Nos versículos anteriores, e tem compaixão aí o que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Jesus, você tem que crer. Mas a minha fé é debilitada, mas tem fé. Ela vai se desenvolver, quer ver? Olha só. Jesus entrega o menino curado para o pai. Existem momentos na nossa caminhada em que a nossa fé vai crescer também ao ver os milagres acontecerem em nossas vidas. E caminhando para o final, no verso 28, isso aqui tudo aconteceu em público. Em praça pública. Jesus foi envergonhado aqui, porque os discípulos estavam indo no nome dele e falharam. Eu já falhei várias vezes como discípulo de Cristo. Mas o que eu acho fantástico em Jesus é que ele não desiste dos seus discípulos. E aí os discípulos perguntaram em particular em casa, na reunião do ministério pastoral, do conselho, por que nós não conseguimos? Porque nós não podemos. Nós estamos fazendo isso de uma forma tão constante, porque nós não conseguimos desta vez, porque esta montanha não foi removida. Preste atenção. Jesus vai falar de algo muito simples, ao mesmo tempo profundo. Esse tipo de espírito, disse Jesus, esta casta, em algumas traduções, não sai. Ela não sai, mesmo usando o meu nome, senão com oração e jejum. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles, a oração de você se tornou mecânica, um hábito, um costume, perdeu o fervor, a intensidade.
Em consequência disso, vocês se ocuparam mais em fazer do que ser. Se ocuparam em fazer as coisas em meu nome. Mas se esqueceram que o primeiro chamado que vocês receberam não foi para fazer em meu nome, foi para estar comigo. Domingo passado foi testemunho da irmã Marisa, né? Foi domingo passado. Eu compartilhei na quarta-feira com os irmãos do grupo de Gessel, a liderança. Ouvindo o testemunho da irmã Marisa, de repente algo me chamou a atenção. Ela disse que estava orando na casa da sua filha fervorosamente. E seu filho, seu neto também veio orar. E quando ela usou aquela expressão, estava ali orando fervorosamente, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu disse em pensamento: Senhor, eu tenho orado, eu tinha até jejuado. E ele me disse: mas você perdeu o fervor, a paixão, a intensidade. Não basta só orar, não basta só jejuar, ler a palavra, por hábito, por costume. Eu conheci um homem, a sua esposa ia na nossa igreja há um tempo já, e ela vinha orando porque ele tinha práticas católicas e espírita, ele fazia devocional num livro espírita. Eu lembro que numa dessas situações, ele falou para a sua esposa: o seu pastor não ensinou na sua igreja lá que você tem que orar e ler a Bíblia? Eu não vejo você orar e ler a Bíblia. E ela orando para que o marido fosse para a igreja. Depois de um tempo, bom tempo, só que ela teve conosco ali foi mais ou menos 2 anos. Um domingo, eu estou no altar, esperando para começar o culto, olho para a porta, quem vem chegando? A irmã com seu esposo e seus filhos. Eu abri minha Bíblia, e o tema da mensagem é verdade sobre o inferno. E ele vem e senta bem na frente. E a introdução daquela mensagem era: falsas teorias sobre o inferno, reencarnação. Como é que eu vou falar isso para uma pessoa que está chegando agora? Aí o presbítero diz: pastor, está tudo bem porque eu devo ter ficado branco, azul. Está bem, tudo bem. Não está. Aí eu mostrei para ele: olha aqui, ó, boa palavra, viu quem está sentado ali? Vi. Sabe o que ele me disse? Se foi Deus, prega. Falei, preguei. Tinha o hábito de ir para a porta no final. E aquele dia ele demorou muito para chegar lá. Eu digo: meu Deus do céu. Mas quando ele chegou, ele apertou a minha mão e disse: pastor, muito obrigado pela sua palavra, que na verdade não é sua, é de Deus, e eu a recebi. A partir de hoje eu faço devocional só na Bíblia. Devoção, entrega, fervor. Como está a sua intensidade em relação a Deus? Você vai me dizer: não, pastor, mas eu tenho orado. Eu também tenho orado. Pastor, eu tenho jejuado. Eu também tenho. Pastor, eu tenho algumas experiências. Não, eu também tenho. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de não deixar de fazer, continuar fazendo e aumentando a intensidade. Por acaso eu e você somos hoje mais fervorosos do que ontem? Esse é o ponto central de remover montanhas na nossa vida.
a intensidade. Não é no automático, não é no superficial, não funciona com Deus. É na intimidade. E eu estou falando para pessoas aqui nesta noite, para quem está nos assistindo, que abriram mão de coisas que Deus concedeu, dons, ministério, vida profissional, mudaram até de emprego, porque perderam o fervor. Não é porque Deus deixou de responder, é porque as montanhas pressionaram, e ao invés de voltar para o Senhor e restaurar o fervor, fizeram justamente o contrário. Mas ainda é tempo de restaurar, ainda é tempo de você se voltar de todo o teu coração e fazer como este homem, dar real para Jesus. Senhor, eu tenho feito o que é certo, tenho seguido a cartilha, mas lá atrás eu perdi a intensidade, perdi o fervor, as lutas, as dificuldades, enfim, tantas situações que tu sabes, Senhor, mas eu já não sou mais o mesmo. Naquele dia, naquela manhã, que eu vi o testemunho pela manhã, vi à noite, mas pela manhã, eu fui graciosamente confrontado pelo Espírito de Deus. Desde então eu tenho pedido ao Senhor: restaura o meu fervor, a minha paixão por Ti. Oração, jejum, leitura bíblica são meios, elas não são um fim em si mesmo. Fim em si mesmo é Jesus. Curve a sua cabeça. Enquanto o cântico sobe, você fala com Deus.